Olá, meus queridos e nobres inscritos do canal Spook House e Cassombrades. Rodrigo aqui novamente, tio Spook na área. É o seguinte, vocês já viram, né, aqui pela descrição do vídeo, que nós vamos bater um papo sobre a limpeza da casa do queridíssimo e tão amado Lucas Lira, que foi, assim, algo bem inusitado que aconteceu. Bom, só para conversar um minutinho com vocês, o tio Spook, né, eu faço análises há 2 anos, né, junto ao canal. A ideia surgiu por meio da reunião que eu tive com o pessoal da produtora, na época, Ponto 25 Filmes, que são meninos incríveis, me ajudaram bastante no canal. E surgiu a ideia da gente poder fazer a análise de alguns vídeos das casas, colocar as casas no ar e tudo mais. Mas acabei limitando somente aos vídeos que são postados no YouTube. Por quê? Porque as pessoas, elas às vezes se sentem um pouco incomodadas ao fazermos as análises das casas das pessoas e podem incorrer até processos judiciais. Há muito tempo atrás eu tive que retirar alguns vídeos do ar, e vídeos que eram muito bons do canal, porque as pessoas ficaram meio incomodadas. E eram pessoas que tinham assinado o contrato comigo de que poderia postar os vídeos delas no ar. E eu acabei me ferrando, ok? Porque ninguém aqui vai querer entrar em disputa judicial, porque a pessoa deu o aval que queria o vídeo no ar, depois vou retirar e tudo mais, dá uma dor de cabeça danada. Então, nós nos limitamos somente a colocar canais, vídeos de canais do YouTube. Ah, tio Spook, qualquer canal é válido? Não. Existem restrições aos canais. Muitos canais, eles não aceitam minha análise. Muitos canais conhecidos aqui no Brasil, que muita gente gosta, não aceita a análise do tio Spook, alegando que posso sofrer processos judiciais. E eu tenho essas mensagens até no e-mail e nas minhas redes sociais de pessoas que são donas, na verdade, desses canais e que falaram que se eu analisasse eu ia tomar processo. Então, eu não posso ficar analisando os canais que vocês querem, ok? Eu me limitei a canais americanos. No Brasil, alguns parceiros aqui do nosso canal, do Spook Houses, permitem. O Clone permite, o Ambu, ele permite, a Eric Tanimura, Midnoite, a Carol Capel, posso estar errando em alguns, mas eu não vou lembrar todos, mas temos aí parceiros muito, muito legais e que prestam esse serviço a nós também, ajudando o canal, fornecendo seus vídeos para dizer, olha, diz aí se tem alguma coisa ou não, porque existe uma curiosidade que esses youtubers têm ao longo dessas brincadeiras que eles fazem. O Lucas Lira, ele cedeu muito gentilmente os vídeos dele para a gente ver se realmente tinha uma coisa errada com ele, com a casa. O primeiro vídeo de análise que eu fiz foi aquele que ele foi ao cemitério junto com a Bruna. Na verdade, ele vai, fica na porta e usa o drone dele para poder filmar, gravar o que acontece dentro do cemitério. Ele tinha mexido com uma oferenda que estava perto da porta lá e tinha algumas criaturas sim que estavam, vamos dizer assim, não muito satisfeitas com possíveis brincadeiras que alguém poderia fazer com a sua oferenda. Então, deu-se um startup a partir daí. A vida do Lucas, e vocês acompanham mais o canal do que eu, então vocês sabem que virou de ponta cabeça praticamente a vida dele. Muitos problemas aconteceram, muitos entraves e tudo mais. E isso, espiritualmente, observando, traz, em decorrência de muitos fatores, tá? Que tipo de fator pode influenciar o Lucas Lira? Da mesma maneira que influencia vocês. Os acupunturistas antigos, os grandes mestres orientais, eles acreditam que o ser humano possui um corpo de energia, diversos pontos de energia que se comunicam por meio dos órgãos, quando ligados fisicamente, no seu corpo emocional, ou seja, no seu estado de raiva, ódio, ira, todas as suas emoções afloradas, em sua mente, na maneira como você conduz a sua vida, como você lida com as questões da sua vida racionalmente, e em outros corpos também. Quando desejamos mal a uma pessoa, quando ofendemos uma pessoa, quando nós queremos ser o que ela é, queremos ter o que ela tem, almejamos a posição de uma pessoa, nós jogamos formas de pensamento em cima dela. O Lucas e a Bruna, eles tinham muitas formas de pensamento de diversas pessoas. Essas pessoas, nós estamos falando, sei lá, somando todos os inscritos que eles têm, 10 milhões de inscritos, vamos arredondar para isso, ok? Bruna, mais o Lucas, mais as suas redes sociais e tudo mais. Esses 10 milhões de inscritos jogam para cima do Lucas Lira milhões de coisas.
essas milhões de coisas vibram de uma maneira intensa sobre seu corpo de energia, sobre seus pontos de energia. Então, podem influenciar muito a vida dos dois, podem influenciar muito a matéria dos dois. O carro quebrar, o carro dá problema, a casa dá problema, eles entrarem em conflito entre eles. Mas isso é normal, porque é observado não somente no Lucas Lira e na Bruna, mas também em todos os outros seres humanos do planeta. Além disso, o Lucas se queixou muito da casa. Ele alugou essa casa, pelo que eu sei, né? Assim, ele alugou essa casa, tendo em vista que ele estava construindo uma casa, então, em trânsito, ele fica nessa casa. Ok, é uma casa que tem uma história. Essa história, ela existe desde o momento da sua construção, pela energia do terreno, pela energia dos vizinhos, pela história de quem morou naquela casa. Existem documentos antigos que partem do princípio que todo lugar, toda casa, existe um espírito chamado de Domevoi. Domevoi. Domevoi é uma historinha que tem contada há muito tempo, seja pelos russos, pelos gregos ou por outros povos antigos, que parte do princípio de que todo lugar ele é baseado na união de energias, pensamentos e criaturas que compõem aquelas pessoas que moram naquele lugar. Só que quando essas pessoas vão embora, essas energias permanecem. Então eles chamam de Domevois. Foi o primeiro nome dado vamos dizer assim, às criaturas que podem interferir na vida de um ser humano, seja para o bem ou para o mal. Ok. Na sua casa tem? Claro que tem. Você está num lugar onde outras pessoas moraram. Está num bairro onde muitas pessoas moram. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas têm as suas histórias, têm as suas energias ruins, têm as coisas ruins que afligem vocês. Então já complica, né? Na casa do Lucas existia também isso. Não somente as energias projetadas para cima dos dois, mas as energias de pessoas que entraram e saíram daquela casa, conviveram naquela casa e moraram naquele bairro. Então existem energias, sim, como ele descreveu. Essas energias podem ter dois efeitos. E vocês que conhecem o Lucas Lira vão vendo se estou certo ou não. Vamos supor que o Lucas ou a Bruna tiveram uma história antes de se conhecer. Essas histórias de vida, essas histórias pessoais de cada um deles foi direcionando a vida deles. Então eles sofreram em algum momento, eles foram magoados, traídos, tiveram problemas familiares. São histórias que vão acontecendo e vão gerando quem eles são, sejam traumas, medos, formas de agir, formas de pensar, sentimentos, né? E isso leva para emoções conturbadas, que podem ser depressão, podem ser tristezas, mágoas, certos vícios, sejam vícios em postura, vícios físicos, e vão conduzindo os dois. Quando eles se encontram e fazem a história deles e vão morar nessa casa, essas energias que estão lá, elas vão potencializar essas energias que já fizeram parte da vida dos dois. Então, se a Bruna, eu lembro que muitos inscritos me falaram que a Bruna tinha passado por um processo de depressão e que ela havia contado isso na rede social. Depressão é uma doença muito séria e que muitas pessoas hoje relatam como um fator já intrínseco à sua existência. É muito difícil você conviver em certas situações da vida, é muito difícil você lutar, brigar, conquistar coisas na vida, porque existem pessoas que impedem isso, existem situações da vida que impedem isso, e gera essa patologia, vamos colocar dessa maneira, que conduz o ser humano à falta de resistência, à falta de força, né, de lutar, de brigar. Então, ele se torna bloqueado ao longo da sua vida. A Bruna passou por esse momento na vida dela. Muitos inscritos relataram. E quando eu fiz a análise da casa, foram constatadas energias ou domevois que estariam influenciando a Bruna e o Lucas. Toda a influência, obviamente, potencializando a história passada deles, antes deles se conhecerem, os seus problemas, os seus traumas. Então as coisas foram aflorando de uma maneira maior. Por quê? Porque essas energias, elas são atraídas pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos, pelo que nós guardamos dentro de nós.
Isso é o mundo espiritual de hoje. Nós temos hoje milhões de domevôs espalhados pelo mundo todo. Domevôs hoje são conhecidos como os famosos obsessores, porque eles são obcecados pelo que nós temos, pelo que nós somos, pelo que nós podemos fornecer a eles. E toda a conexão dessas criaturas ocorre por meio de cumplicidade. Se você vibra uma tristeza, criaturas do mundo espiritual que passam por isso, sentem essa tristeza, sentem essa dor, elas podem se aproximar de você. E aí, quando elas se conectam a você, você gera a mesma impressão que essa criatura está vibrando. Então tem pessoas, por exemplo, que vibram, infelizmente, o suicídio. Porque criaturas, pessoas que se mataram, estão perdidas por aqui, vagando por aqui, elas nos induzem a essas percepções por meio do nosso corpo de energia, dos nossos pontos de energia. Então, nos tornamos muitas vezes influenciáveis pelo mundo espiritual, um mundo que nós não vemos e que nós tentamos ao longo de uma vida inteira conhecer, desmistificar e controlá-lo para que ele nos auxilie ao invés de nos atrapalhar. No caso da Bruna e do Lucas foi exatamente todo um mar de coisas ruins que levaram eles a terem problemas com a casa e com as questões pessoais. Quando a Dani, leia-se, né, a minha namorada, vulgo futura esposa, nós fomos para lá, o Lucas Lira nos chamou, como vocês viram na foto, que está postada aí. O Lucas Lira nos chamou, falou, cara, assim, eu preciso muito que você venha e que a gente tenha uma resposta, uma solução para o problema. Eu fui fazer o processo de limpeza de casas, assim como eu faço em todas as outras casas. Não mais, não menos, o mesmo processo. Só que nós não filmamos, não gravamos essa limpeza de casas, por quê? Porque envolve questões pessoais, envolve questões íntimas da Bruna, questões pessoais do Lucas Lira, que eu não posso abrir em vídeo. Eu acho que quem deve mostrar isso para vocês e conversar com vocês é o próprio Lucas e a própria Bruna. Vocês conhecem eles há muito mais tempo do que eu e conhecem a história deles. Então, assim, quando nós fomos com a intenção de gravar e notamos que a situação era bem mais complicada do que nós imaginávamos, preferimos não gravar e respeitar a privacidade do casal. As questões. Quando eu digo para vocês, nos vídeos, quando eu disse que existiam aquelas máscaras africanas e que estava sendo uma influência também, sim, existe isso. Ah, tio Spook, então o que vem da África é uma desgraça. Não é. Vamos entender. Ao longo da nossa vida, nós temos alguns objetos sagrados que vão fazendo parte, tá? Nós temos um terço, um rosário, uma figa. São objetos considerados sagrados porque alguém os considerou dessa maneira. Na África, muita coisa é considerada sagrada, muita coisa é considerada como primordial para a magia da África acontecer, tá? Esqueçam a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não. A África é puramente a magia africana África, é outra história. Esqueçam essas coisas de macumba, né, como já vem escrito me encher o saco. Ah, é tudo macumba. Não. Vamos esquecer todas essas palavrinhas e vamos entender a África como um continente místico, um continente que é um dos mais antigos do mundo, sem dúvida nenhuma, em termos de colonização, de povoado. Foi um continente muito pouco explorado e muitas histórias que acontecem na África morrem na África, porque a gente desconhece muito. Aquelas máscaras africanas, elas pertencem a um ritual africano chamado de Egum ou Egungun. Ah, tio Spook, eu já vi falar disso na Umbanda. Não, é completamente diferente, eu já falei, esqueçam a Umbanda. O ritual de Egum ou de Egungun significa tradição ou família. Como assim, tio Spook? Na África existe uma cerimônia que é o seguinte. Ali nós temos pessoas específicas dentro de tribos que possuem afinidades a certos orixás, ou divindades que eles cultuam. Seja uma família que cultua Oxóssi, uma família que cultua Exu, uma família que cultua Embojá, que joga Ifá e assim por diante. Porque eles seguem a tradição passada de avô para o pai, para filho, para neto, para quem for, entendeu? E vai indo. O ritual de Gungun
É um ritual que a pessoa ela incorpora o seu ancestral ou o seu antepassado. Mas para isso existe um ritual. Ele se veste completamente com uma roupa, onde você não vê nem a mão nem o pé. Então ele cobre completamente todo o corpo da pessoa. Geralmente são só homens, então eles são levados na hora que é a cerimônia. Eles é o cara que incorpora o ancestral, ele é levado até uma casa. Nessa casa ele é vestido e colocado uma máscara de madeira como seu rosto. Essa máscara é o rosto do seu antepassado. Então, e aquela máscara fica a energia do antepassado. Muito bem. Quando ele vai consultar ou dar a sua consulta às pessoas da tribo, você vai falar com o antepassado, ou seja, com o parente dele que faleceu, que está lá para poder ajudar, auxiliar as pessoas. É como se fosse um centro espírita, ok? Vamos colocar dessa maneira, mais livre do que a gente conhece hoje. Na hora que o Lucas muda para aquela casa, ele se depara com uma casa já mobiliada, uma casa já pronta para permanecer um período, ou seja, uma casa locada. Existiam realmente essas máscaras e essas máscaras carregavam a energia de 2 egunguns. Então, complica. Quando eu cheguei lá, nós nos deparamos com essa energia. E essa energia estava cobrando para que alguém usasse aquelas máscaras para poder dar continuidade à tradição. Existem, infelizmente, pessoas no mundo, alguns africanos principalmente nesse caso, não é mesmo, que comercializam produtos de maneira ilegal por questões financeiras. Muitos objetos que vêm da África para os negociadores aqui no Brasil, eles são ilegais. Eles não são autorizados o seu comércio. E eu lembro que eu fui até numa loja de uma importadora de produtos africanos e ele trazia essas máscaras e as entidades estavam presas às máscaras. O tio Spock deu um escândalo na loja, eu chamei o gerente, mas eu fui ignorado. Porque o que importa é o dinheiro no bolso. Não importa o respeito, não importa a forma como você utiliza essas máscaras e o seu manuseio. O que importa é o dinheiro no bolso para muitos. E assim acontece. As máscaras estavam lá, as energias dos egunguns estavam lá em volta, e elas estavam meio que fazendo uma pressão em cima dos moradores. No caso, a Bruna e o Lucas. Além disso, existiam sim energias dentro dos cômodos, energia no quarto da Bruna, energia em outros cômodos que estavam influenciando o casal. E o curioso é que foram identificadas energias de pessoas que entraram e saíram para visitar o Lucas Lira e a Bruna, que mantiveram contato com eles, amigos e tudo mais estavam lá. Ao todo, nós tínhamos mais de 30 criaturas que estavam influenciando o Lucas e a Bruna. Isso pode influenciá-los de uma maneira extremamente violenta? Pode. O que seria extremamente violenta? Poderia levar à separação do casal, poderia levar a momentos de brigas mais intensas, de aflição, de situações conflitantes muito maior. Além disso, foram identificadas outras criaturas que estavam sobre a Bruna e que estavam, vamos dizer assim, querendo direcionar a vida dela para uma outra finalidade, impedindo ela de crescer, de ter as suas coisas, de evoluir. E isso aconteceu, eu acho que quando o Lucas Lira contou, que eles voltaram para os Estados Unidos e que uma pessoa tinha enganado ela, a Bruna e tudo mais tal, e isso realmente aconteceu. Então assim, o que eu falo para vocês é, o processo foi feito, nós fizemos a retirada de todas essas energias, tá? Não filmamos por uma questão de privacidade, o próprio Lucas não gostaria muito de expor a vida dele, o íntimo dele dessa maneira, porque algumas coisas foram ditas e vistas, e assim, a gente tem que respeitar, ok? Muitas limpezas de casas, quando eu vou fazer, as pessoas não querem mostrar a casa, às vezes não querem mostrar a sua intimidade, ou às vezes o vídeo fica tão editado que fica chato. Por quê? Porque a pessoa pede, corta isso, corta aquilo, tira isso, tira aquilo. Eu não quero que você comente essa parte, eu não quero, então um vídeo não vai para o ar. Então a gente preferiu não gravar, respeitamos o Lucas Lira, tal, a sua decisão, mas deu tudo certo. Então eu falo para vocês que o processo foi muito legal, foi muito verdadeiro do seu começo ao fim, porque nós fomos realmente com o intuito de ver o que estava acontecendo, entender todo o processo, explicar para a Bruna e para o Lucas o que realmente estava acontecendo dentro da casa
e avaliar o grau da situação para que a gente pudesse dar o máximo na hora da limpeza. E foi feito todo esse processo, tá? Então o que eu falo para vocês é, fiquem tranquilos, assim, as energias foram retiradas, foram encaminhadas, todo o processo foi feito e eles devem estar bem agora. Eu não falei mais com eles, mas eu acho que eles devem ter sobrevivido à limpeza. De qualquer maneira, eles têm um prazo para sair da casa e aí eles vão para outros lugares, né? Vão poder ter a casinha deles, o lugar onde eles realmente vão se sentir melhor e vão tocar a vida deles de uma maneira mais tranquila, tá bom? Eu agradeço de coração a todos vocês, eu agradeço a todos os inscritos que vieram pelo Lucas Lira, que realmente estão querendo aprender, conhecer, estão buscando fazer os tratamentos conosco também, a limpeza de casa. Eu agradeço muito o Lucas Lira pela confiança que ele nos cedeu, a confiança de ceder os vídeos para as análises, realmente entender o que a gente faz, de validar o nosso trabalho. Eu agradeço de coração a ele, a Bruna, que é uma menina incrível, assim, uma menina encantadora, que realmente merece muita coisa legal na vida, tá? É difícil ver uma pessoa tão legal assim, sofrendo dessa maneira e apanhando muito da vida. A gente sempre quer o melhor para aqueles que fazem o melhor aos outros, tá bom? De novo, muito obrigado a todos. Esse vídeo foi só para a gente bater um papinho, conversar um pouco sobre as coisas, entender melhor o processo que foi feito, o que foi encontrado na casa deles. Eles podem falar melhor, até mesmo expor melhor tudo aquilo que eles sentiram, viram e foi dito, mas aqui é só para acalmar vocês, dizendo que todo o processo foi feito, tá bom? E de novo, se vocês querem passar por esse tratamento como a Bruna passou, como a casa do Lucas Lira foi limpa, vocês devem solicitar somente pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Não adianta escrever no box que vai ser deletado, não adianta mandar teu telefone no box que vai ser deletado, tá? É só pelo e-mail, gente. Vamos diminuir a exposição das pessoas e a ignorância. É só escrever, né? Entra no seu box dos e-mails, né? Ou seja, o seu Hotmail, Gmail, o que for, escreve limpezadecasas@gmail.com, assunto, tratamento, limpeza, o que for, e solicite, olha, gostaria de uma limpeza para minha casa, como funciona? E tudo é dito por meio deste e-mail, tá bom? Não é pelo box dos vídeos, a gente não liga para as pessoas, não manda telefone, não é pelo Instagram, não é pelo Twitter, é só pelo e-mail. Por favor, sigam as simples instruções, tá bom? E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos a lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? De novo, muito obrigado e vejo vocês, então, nos próximos vídeos aí, nas próximas limpezas, no próximo Testando Demo, meu Deus do céu, e bons sustos a todos nós.